Gente, falar de fé, aleluia, não tem como falar de fé e não ter uma vida de fé. Aleluia. Você crê comigo? Nós precisamos de fé, irmãos. Nós temos uma medida. E se não usarmos aquilo que já temos, ficamos paralisados. Agora pela manhã, sobre a nova realidade, nós temos uma nova realidade. Mas a gente só acessa através da fé. Porque aos nossos olhos, humanamente falando, como é que eu vou entrar nesse novo acesso? Como eu posso ter a mente de Cristo? Porque são tantas coisas faladas lá fora que tentam minar a nossa fé, aquilo que carregamos. É através da palavra. É através, conhecendo a palavra, eu consigo gerar uma medida maior ainda de fé e combater os pensamentos que tentam tirar a mente de Cristo em mim. Porque o inimigo, ele está aí, olha, lá fora, tentando a todo tempo tirar a sua realidade. Mas se você caminhar por sua razão, por aquilo que você acha, por aquilo que você ouviu de alguém que não conhece Jesus, que nunca teve uma experiência com Ele, se você caminhar por pessoas assim, por conselhos assim, você nunca vai experimentar de uma realidade nova para você. Mas quando nós renovamos a nossa mente e deixamos a mente de Cristo em nós, nós olhamos para a adversidade e nós conseguimos, irmãos, avançar, mesmo em meio à dificuldade. Esses dias eu estava comentando e eu falei assim, eu acho que quando o medo, ele olha para mim, ele diz, eu acho que mas eu não vou fazer mais nada, porque mesmo com medo ela vai. Porque tem que ser assim. Porque se a gente for olhar para a gente mesmo, a gente não consegue avançar. Mas quando nós olhamos para Cristo, olhamos quem somos hoje nele, através da palavra, irmãos, o medo vem, mas eu logo avanço. Eu não fico parada nem prostrada, sabe? Eu recebo o comando e vou e faço. Não fico, o medo pode aparecer e ele aparece. Mas é o que eu faço com ele. Se eu deixo ou se eu avanço mesmo assim. Então, que você possa todos os dias olhar e dizer assim, eu tenho uma mente de Cristo. Eu tenho uma nova realidade. Eu posso porque Cristo já conquistou para mim. Eu já sou abençoada. Eu não vou buscar uma bênção. Eu sou a bênção porque eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Então, por onde você passar, as bênçãos vão atrás de você. Não é você que sai pela cidade, pela rua, sabe? Correndo, procurando, desesperado. E agora, não. As bênçãos vão chegar até você. Porque você sabe quem você é em Cristo. Você conhece essa realidade e você caminha com isso. Amém? Eu quero que você abra lá em Hebreus 11. O versículo 1 que diz assim, a gente sempre lê esse versículo aqui na igreja, ele é muito conhecido. Eu vou ler na NVT que diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisa que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. Então, é pela fé que nós esperamos aquilo que não vemos. Então, se eu não tiver fé naquilo que Deus falou para a minha vida, qualquer palavra pode me conduzir. Qualquer realidade que as pessoas chegarem e dizer assim, olha, isso aqui é tua realidade agora. Se eu não conhecer a palavra, eu vou aceitar aquilo e vou ser conduzida por aquilo. Algo muito pequeno, muito pouco da realidade que Deus já tem preparado, porque já está pronto. Essa realidade é para a gente viver aqui na terra. Assim na terra como é no céu, a realidade do céu. Nós podemos viver aqui na terra sim, como? Rompendo todos os dias em fé.
vivendo, dando passos de fé na palavra, crendo naquilo que já foi liberado, crendo naquilo que já está estabelecido. É que às vezes o ser humano, ele quer coisas novas. Ele quer tudo novo e é muito bom coisas novas, mas é muito maravilhoso caminhar naquilo que temos, naquilo que somos, naquilo que já fazemos. Nós podemos crescer naquilo que já temos. Nós já podemos viver e caminhar nessa realidade que já está estabelecida, nessa visão que já está estabelecida aqui. E crescer e prosseguir conhecendo a Deus e trazendo o céu para a terra todos os dias e vivendo uma nova realidade todos os dias. Eu tenho a opção de viver uma vida assim, mas em Cristo eu decido viver essa realidade nova. Isso que Cristo conquistou para mim, essa vida abundante, essa paz que excede todo entendimento, a alegria do Senhor que é a minha força, que me fortalece todos os dias. Então o mundo diz, você tem que estar triste para agradar isso e aquilo. Mas no Senhor, na palavra, eu caminho sobre a palavra. Eu entendo que a alegria de Deus, Ele é a minha força. Ela que me fortalece. Então, se você está aí fraco, sem forças, busca no Senhor, na palavra. Porque a alegria dEle vai fortalecendo a sua jornada. Vai fortalecendo o seu dia, a sua tarde, as suas horas. Qual é a área da sua vida que tem sido bombardeada? Aquilo que tem sido bombardeado. Deus vai fazer coisas novas nessa área para que você rompa, para que você experimente de fé, porque a fé funciona. Mas a fé vai operar na sua vida quando eu coloco ela em prática, eu creio e eu amo as pessoas, porque a fé opera através do amor. Amar quem ama a gente é muito fácil. Mas amar até aqueles que falam coisas que não conhecem a nossa vida, não sabem quem somos, deduz, fantasia toda uma história na mente e traz como uma verdade para ela. Mas é a realidade dela, a sua e a minha é outra. Aleluia, então a gente não tem controle sobre o que as pessoas acham, pensam e falam. Mas nós temos controle daquilo que nós pensamos, falamos e agimos. Porque nós não podemos esperar coisas extraordinárias de pessoas que não têm comunhão com o Espírito Santo. Nós não podemos ter expectativa em quem não conhece essa realidade. Nós não podemos criar expectativas em pessoas que estão caminhando, ou que não está caminhando. E de repente eu fiquei frustrado com a pessoa, porque eu acreditei, eu confiei, irmãos. Confiou na pessoa errada e criou expectativas na pessoa errada. Mas quando nós confiamos em Cristo, olhamos para a sua palavra, traz ela como uma realidade absoluta, sem a dúvida, irmãos, nós vamos sim romper em fé todos os dias. E quando nós rompemos em fé, nós envergonhamos o inimigo. E muitas vezes o inimigo vem com uma afronta para tentar nos envergonhar. Mas quando eu sei quem eu sou, eu que envergonho o inimigo. Eu que faço ele sair correndo por 7 caminhos. Eu que bato ele para sair da minha frente. Não é ele que vai me deixar encurralada, nem deixar você em um espaço pequeno. Porque o que Deus já começou a fazer é grande. Ele faz coisas grandes e extraordinárias. E quando eu exerço a minha fé, eu creio mesmo contra a esperança. As pessoas, o diagnóstico está escrito, tem um papel, já falou, disseram. Mas quando eu creio contra essa esperança do mundo, eu vou desfrutar da promessa do Senhor. Porque precisa crer para viver os milagres. Precisa crer para viver o rompimento. Precisa crer para viver o extraordinário. Precisa crer, irmãos. A fé não é um amuleto. A fé é uma realidade nova. A fé não é para usar agora. E quando chegar lá na frente, recebe qualquer palavra e já quero sair da igreja. Ai, meu Deus, não olharam para mim. Não me notaram. Você está buscando a aprovação de pessoas. Busca a aprovação de Deus. Aleluia. Busca a palavra. Sabe, renova a tua mente aqui, olha como o pastor Jair falou, renova na palavra. A mente de Cristo não tem esses pensamentos. A mente de Cristo não fica oscilando. A mente de Cristo, quando
Cristo é convicta. Porque Ele sabe quem Ele é. Ele sabe o Pai que Ele tem. E você acha que Cristo vai esmorecer e como seus representantes com essa medida? Aleluia, irmãos, a sua carne pode até sentir o impacto, mas a sua fé, ela vai além da sua carne. A sua fé que vai reviver, trazer vida para o seu corpo, é a sua fé na palavra. Aleluia. Você pode abrir lá em Mateus. Aleluia. Essa aqui eu vou ler na NVI. Mateus, capítulo 14 e o versículo 28 até o 31. Diz assim, é muito conhecida essa história. Senhor, disse Pedro, se tu és, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, Jesus respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou. Aleluia. Já tem um comando. Nós já temos uma direção. O problema é que, às vezes, a direção já está clara. O comando já está claro. O problema aí é que quando a gente começa a olhar para o lado, é olhar para quem não fez, é olhar para quem fez errado, é olhar para quem não veio. Gente, a gente está aqui para buscar Deus. A gente não veio aqui, como Jair falou, olhar fulano, cicrano, roupa. Não, gente, a gente veio adorar a Deus. A gente veio ouvir, se alimentar da palavra. E sair daqui cheio, ao ponto de quando sairmos daqui, a gente levar essa fé, essa realidade. A gente se depara com tantas pessoas sem conhecer essa realidade. Pessoas vivendo em vícios, pessoas destruindo a própria vida, pessoas acabando com a família, porque não sabe que tem uma nova vida para ela. Que tem uma realidade, pessoas tirando a vida, não porque ela é covarde, pessoas tirando a vida porque ela quer dar um fim naquilo que ela está sentindo, que está machucando ela, mas ela não entende que se ela tiver Jesus, ela vai ter uma paz interior, ela vai ter uma alegria, um combustível para viver, e mesmo que a tristeza volte, ela tem uma palavra para se segurar, irmãos. É sobre uma palavra que transforma. E nós viemos aqui, a gente vem aqui para receber essa palavra. E é a palavra que tem transformado pessoas. Nós não podemos vir para a igreja para cumprir um horário, uma escala. Ai, meu Deus, a gente precisa vir para a igreja com uma essência verdadeira, com um coração limpo, mãos limpas e um coração puro. Não, irmãos, a gente não pode vir atrás de status. A gente não pode vir aqui porque Deus, Ele criou ordem e está tudo bem, por uma posição. Mas no reino de Deus, Ele é o maior, Ele é o cabeça. Não podemos tirar Ele do lugar, porque estamos acomodados, porque estamos em um ambiente familiar, e tratar Ele como qualquer pessoa. Você nem pode tratar a pessoa que está aí do seu lado como qualquer um, porque Ele não é qualquer um. Ele carrega alguém maior, carrega a presença de Deus. Pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu vizinho. Se ele tem Jesus, ele é o seu irmão. E você não pode machucar o seu irmão. Você tem que olhar com um olhar de amor. E se você olhar com outros olhos, a sua fé ela não vai operar. E você não vai viver rompimentos, nem crescimentos. Vai chegar no lugar porque o
quando as pessoas não podem olhar para mim e dizer assim: lá vai uma mulher de fé. Aí eu estou infrutífera e Deus não tem prazer na minha vida. Mas quando as pessoas, até os ímpios, irmãos, têm que reconhecer que nós somos pessoas diferentes, pessoas de fé. Sabe, quando elas reconhecem que nós somos pessoas de fé, as pessoas são tocadas e transformadas. Porque a minha fé está em operação. Porque está tendo movimento, porque está tendo alcance. Ele vem em nós para alcançar outros. Ele muda a nossa vida, sabe para quê? Para fazermos de exemplo, bons exemplos. Olha, eu peguei assim, eu transformei, curei, restaurei, dei uma visão nova para ela. E hoje, por onde ela passa, as pessoas falam assim: mulher de fé, glória a Deus, tu és uma bênção. Não uma bênção, irmãos, porque profetiza, porque crê que você vai ser uma bênção. Uma bênção porque já é a sua realidade hoje. Eita, a irmã é uma bênção. Eu amo estar do lado dela, servir com ela. Não porque ela pensa no futuro, mas porque para aquela pessoa isso já é uma realidade agora. Porque a fé é agora. A fé tem o poder de mudar o teu hoje, o teu futuro. Aleluia. Então, não fica preso. E aqui Pedro começou a afundar. E tem pessoas, irmãos, não aqui, glória a Deus, pessoas lá fora afundando, porque já tem um direcionamento, já tem uma visão, mas decidiu olhar para quem não está fazendo, para quem deixou de abençoar, para quem não deu bom dia. Eita, passou na rua e nem falou comigo. Gente, aleluia. Não olha para os lados. Olha para a palavra. Olha para a visão estabelecida. Aleluia. Sabe, é tão fácil, gente, quando a gente está num barco e remar todos juntos. Você chega no seu destino. Você chega com facilidade. Mas estar num barco enquanto a metade é para frente, 3, 4 rema para trás. Não quer dizer que você não vai, você vai chegar, só que dificulta, deixa pesado. Só que a Bíblia diz que nós temos que tirar o peso para correr a nossa carreira. Não é puxar o peso. Às vezes Deus já tirou de você, mas você quer pegar o do outro. Se incomoda com o peso do outro, se incomoda com a vida do outro e acaba carregando um fardo que não é teu. E quando você para analisar, pede revelação, discernimento no Espírito Santo, para você ver assim: qual é o meu peso aqui, Senhor? Para o Senhor eu entregar a você e caminhar leve. Porque às vezes o que está pesado não é o que tu carrega, é o que tu quer carregar do outro. Então vamos ver assim, olha, examine, a Bíblia diz que examine o homem, pois a si mesmo. Não é examinar o outro, eu tenho que examinar a mim. Que peso é esse, Senhor? Está pesado. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo com a minha vida. Sabe? Porque quando eu estou em um lugar que está dando alguma coisa errada, eu não vou ver as pessoas, eu vou ver a minha vida. Eu digo: será que sou eu que estou tendo comportamentos de desonra? Será que sou eu que estou aqui sem fé, Senhor? Será que sou eu que estou fora da visão que o Senhor colocou? Me mostra aqui, Senhor, eu quero consertar o que precisa. Então, quando eu me examino, eu digo: isso aqui não é comigo não, Senhor. Isso aqui eu não estou assim não, isso aqui também não. Aí eu digo: então agora eu vou olhar para o todo. Então era isso. Descobri. Então, irmãos, para de deixar a tua fé sem operar por causa de coisas pequenas, bobas, que dá para fazer, que dá para resolver, sabe? Que dá para amar, perdoar, seguir em frente, e está tudo bem. E Deus é a sua porção de todos os dias. Amém? Aleluia. A gente tem também sobre Abraão. Abraão recebeu um comando: vai.
Sai da tua terra e do meio da tua parentela. Mas ele logo levou o sobrinho dele. Ele cumpriu a ordem pela metade. Mas Deus chama a gente para cumprir tudo. Você pode ficar de pé, o louvor pode vir. Deus nos chamou para vivermos a totalidade de tudo que Ele já preparou. Lá depois no meio, Ele reconhece ali que trouxe o sobrinho e tudo. E ali eles se dividem, cada um segue seu caminho. Mas até lá, Abraão não conseguiu mais receber instruções, porque ele estava fora da direção de Deus. Sabe, mas quando ele alinhou a direção que ele tinha recebido do Senhor, ele começou a ouvir as promessas de Deus para a vida dele. E hoje ele é uma referência para a eternidade, ele é o nosso pai na fé. Então, irmãos, dá para a gente alinhar o nosso coração no meio do caminho. Dá para a gente trazer a fé para perto, colocar ela em operação e começar a viver uma vida nova com o Senhor todos os dias. Desfrutar dessa realidade através da fé. Quando eu caminho sobre a palavra, eu caminho sobre as dificuldades, as circunstâncias, eu caminho em cima daquilo que não podia aos meus olhos. Mas quando eu olho para os lados, eu começo a afundar, a ficar, a parar. Mas essa não é a nossa posição hoje. Deus colocou essa medida em nós para a gente caminhar sobre qualquer dificuldade e desfrutar dessa realidade. Então, se você chegou aqui hoje e não aceitou, nunca confessou Jesus como Salvador da sua vida, essa é a sua oportunidade nessa manhã.